Boa noite, feliz dia no planeta Terra. Hoje eu vim falar aqui da jornada TOTUS. Eu não marquei com antecedência essa live. Convidei algumas pessoas aí que me fizeram perguntas nas caixinhas sobre a jornada, sobre essa jornada transformacional. E aí eu vou aguardar aí uns minutinhos, ver quem chega. E aí eu começo a respondendo as perguntas que eu recebi e partilho aí sobre o TOTUS, que inclusive é o lançamento do livro esse mês. Alguns de vocês já me seguem aqui, já conhecem o meu trabalho, outros são a primeira vez, então sejam todos bem-vindos, vão se chegando aí. E aí eu começo a falar sobre a jornada, né? É isso, eu já fazia um tempinho que eu não vim aqui pro ao vivo. Às vezes é melhor a gente fazer uma live do que gravar um vídeo para colocar para postar. A plataforma do Insta tá cada vez mais exigente. Vocês estão me ouvindo bem aí? Quem tá aí, tá ouvindo? O som tá bom? Tá tudo ok aí? Muito bem, muito bem. Ok. Então, eu vou deixar salva essa live. E aí, quem for chegando pode assistir do começo, né? E se conectar aí com as informações que eu vou trazer. Olha só que coisa interessante. Algum de vocês aqui que estão assistindo, ou quem vier assistir aí depois, você já rasgou dinheiro? Rê, que pergunta é essa numa segunda-feira? Eu sinto que é um bom começo para a gente iniciar aí esse bate-papo com essa live, porque foi assim que o TOTUS nasceu. Depois de eu jogar 30 mil reais na lixeira. Ai, ai. Olá, querida. Então, e não é uma brincadeira o que eu tô falando, é verdade. E foi tão interessante, né, esse fato que aconteceu comigo. Depois eu percebi que não tinha sido a primeira vez, que outras vezes eu tinha feito isso, não só com dinheiro, mas com recursos energéticos, afetivos, né? E por que eu começo então a falar de jogar fora, né? Rasgar dinheiro? Porque o TOTUS, a jornada TOTUS, a informação que ela traz é para que a gente identifique os nossos padrões de autossabotagem, né? E remova. Né? E remova. Então, nessa época que eu tô falando dos 30 mil reais, eu tinha conhecido um mentor em São Paulo, né? Na área de negócios, né? E eu estava fazendo uma transição de carreira e era um sonho que eu tinha fazer a mentoria com essa pessoa. E ele é um mentor fora de sério, extraordinário. Então eu consegui a minha vaga na mentoria, fiz essa imersão com ele.
aprendi muitas estratégias que eu buscava para fazer essa transição profissional, que na época era o quê? Na época eu estava começando a montar um curso online, que não é o TOTOS, é um outro. Então eu fui fazer essa imersão. E foi maravilhosa, foi fantástica. Conheci várias pessoas, né? Bebi na fonte ali daquela pessoa. Quando eu voltei para casa, né, para a minha realidade, no primeiro dia eu ainda estava empolgada, no segundo dia, na primeira semana. Quando passou uns 15 dias, eu já tinha perdido o foco de toda aquela informação, de tudo que eu tinha determinado que eu ia fazer, né, nas estratégias que eu encontrei, e ainda adoeci fisicamente. Né? E por que eu tô trazendo uma experiência minha, pessoal? Porque foi daí que o TOTOS veio. Porque, veja, isso aconteceu comigo e aconteceu com algumas outras pessoas. Outras tantas, enfim, decolaram aí, pegaram essas estratégias e conseguiram colocá-las em prática e foram para outro patamar, né, do que foram buscar ali naquela mentoria. E eu fiquei patinando um tempão. E uma coisa interessante que aconteceu, e aí foi nesse momento que eu fui buscar uma ajuda mais especializada, é que quando chegou no físico, e aí eu vou explicando assim um pouquinho para vocês, é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu comecei a sentir uma dor na garganta, que a princípio eu achei que era uma gripe que ia passar, né? Mas o tempo foi passando e a dor na garganta, a tosse, a secreção, ela só foi aumentando. E eu não conseguia falar 1 minuto sem tossir, sabe? E uma tosse seca e muitas vezes depois uma tosse também com secreção. Eu fui buscar ajuda médica, não era nada demais ali que apareceu, e alguns médicos chegaram a dizer, isso é uma alergia, me passaram algumas medicações e falou assim, isso vai resolver. Não resolveu. E ela só ia piorando. Então, às vezes eu tava com algumas amigas, sabe? Quando a gente faz um encontro com as amigas e vai conversar. E aí eu conversando com as minhas amigas, começava a tossir. Aí uma amiga minha falou assim, já tem tempo que você tá com essa tosse, né? Eu falei, nossa, tem tempo. Mas você já foi no médico? Já fui no médico. E aí eu falei, nada, né? O médico passou uns remédios, mas eu tô tomando e nada. Ok. E aí isso foi agravando, né? E eu ficava, não, mas vai passar. Fui buscando outras alternativas, né? Fui me conectar com a homeopatia, fui me conectar com terapeutas que já trabalhavam na área de terapia vibracional, terapia energética. Foi aí que eu tive contato pela primeira vez, né, com esse conceito, com essa realidade de uma terapia energética e vibracional. E aí, o que essa terapeuta me trouxe? Depois de um atendimento que ela fez comigo, ela falou, olha, Rê, é um bloqueio no teu chakra laríngeo, que é o chakra da comunicação, da expressão, e a gente tem que fazer um trabalho aí para desbloquear. Eu falei, sim, mas por quê, né? Assim,
É o quê? Eu tomo água gelada, eu peguei frio, e aí eu tinha várias perguntas, né? Aí ela falou, não, Rê, isso acontece quando a gente tá com uma emoção não curada e a gente vai fazer um movimento de expansão na nossa vida e ela se manifesta se recusando a ir junto com a gente. Eu falei, oi? Como assim? A emoção tem esse poder todo, né? Então, o início que eu tô colocando aqui para vocês é para ficar um bate-papo assim informal, para não ficar aquela coisa assim, o benefício é esse, né? A gente faz tantos encontros online. Não, não é essa o caminho. É realmente aí falar o porquê que o TOTUS veio. E aí eu comecei a me debruçar sobre o que é padrão autossabotador. Eu já tinha uma vantagem, porque eu já tinha uma especialização em psicologia social. Então eu já tinha me conectado com os conceitos, né? Alguns conceitos de psicologia, e então estava mais claro para mim o caminho, né, de como que os padrões de autossabotagem, eles atuam nos bastidores, mas ainda não era o suficiente para trazer a compreensão daquilo ali que estava acontecendo comigo, né? Então eu fui em busca de informação, em busca de práticas, em busca de cursos e formações, ajuda, né, terapêutica com outras terapeutas para me auxiliarem nesse momento. Ou seja, naquele momento em que eu realizei um sonho, que era estar numa mentoria com uma pessoa que realmente é um especialista na área dela. Quando eu saí de lá com meu plano, né, todo pronto, minhas estratégias todas preparadas para colocar ela em ação, algo que aí ele tem um nome, o padrão autossabotador. Um padrão autossabotador meu, ele atuou e agiu de tal maneira que eu cheguei a adoecer fisicamente. Eu fiquei bastante tempo com esse influxo, né? Um influxo realmente, sem conseguir me expressar, né? Por exemplo, se eu fosse chamada para fazer uma palestra de 1 hora, como aconteceu, em vários momentos eu precisava parar para tossir um pouco, ou para não tossir, ou para tomar água. Então, esse padrão autossabotador que eu carregava, que eu nutria, que eu não sabia da existência dele, estava nos bastidores, trabalhando na minha vida. Ok, saber isso foi um passo. O segundo passo era assim, sim, ok, agora que eu sei que ele existe, como que eu faço? Porque eu estudo mente humana e comportamento, gente, sem brincadeira, há uns 30 anos. Sempre foi o meu fascínio, né? Saber como é que a mente funciona, por que nós pensamos como nós pensamos, por que nós agimos como nós agimos, porque determinadas pessoas têm determinados pontos de vista, outros têm outros, né? Quando eu fiz a especialização em psicologia social, que é para trabalhar com gestão de grupos, treinamentos empresariais, então lá eu tive acesso a essa informação de como que o coletivo, né, nos influencia, como que nós
influenciamos o coletivo. Até aí, ok, estava tudo na teoria. Eu precisava resolver a questão da minha garganta, que a medicina convencional não estava resolvendo, para eu voltar para a vida, para eu fazer aquilo que eu escolhi fazer, eu me dispus a fazer, né? E nesse caminho eu comecei a praticar. Então eu fui acessando vários conhecimentos, inclusive conhecimentos antigos, milenares, né? E aí fui colocando em prática, justamente para quê? Para saber o que funcionava, o que ia funcionar comigo, né? E a partir do momento que funcionasse comigo, eu queria saber se funcionaria com uma outra pessoa também, né? Isso é muito importante, né? E aí foi que a chave virou. Realmente um padrão autossabotador, ele tem uma potência, né? É essa palavra. Ele tem uma potência de nos paralisar, né? De nos paralisar. E a gente, inclusive, fica muito tempo. Já ouviu aquela expressão? Ai, Rê, parece que eu tô numa situação que nem cachorro correndo atrás do rabo. Eu ando e não saio do lugar. Eu ando e não saio do lugar. O que é isso? É o padrão de autossabotagem ativado, sabe? E ele realmente, ele faz com que as nossas melhores intenções de ação, de realização, de conquista, fique bem desafiador para chegar lá. Então foi uma jornada aí que eu fui aplicando, fazendo práticas, encontrando práticas, né? Umas eu descartei, porque eu falei assim, bom, pode ser até que funcione em outras pessoas, mas em mim não funciona, né? E eu tive a oportunidade de partilhar essas práticas com outras pessoas, essas de remoção de padrão de autossabotagem. E essas pessoas alcançaram êxito no que elas estavam fazendo. Porque assim, eu trago normalmente os dois padrões de autossabotagem mais comum e que, na verdade, eles são os grandes responsáveis pela maioria daquilo que a gente chama como fracasso, né? Então, quais são esses dois? O padrão de autossabotagem da rejeição e o padrão de autossabotagem do abandono, né? Então, esses dois, vamos dizer assim, eles são aonde fica saindo, vamos dizer assim, saindo para os nossos pensamentos, para as nossas emoções, todo tipo de dúvida. Quando a gente duvida de si mesmo, quando a gente acha que não vai conseguir alcançar alguma coisa, porque em determinado momento a gente fracassou, então aquele padrão de autossabotagem faz tudo, vem com milhares de justificativas do que por que aquilo ali não vai dar certo. E aí, quando a gente não tem conhecimento, né, do que fazer, de identificar e como encaminhar isso, a gente passa muito tempo em sofrimento no seguinte sentido, sem conseguir realizar as coisas que a gente se propôs a fazer. E depois dessa experiência que eu tive com a garganta, e depois que eu fui reconhecendo quais eram os padrões de autossabotagem que eu tinha aceitado e alimentado, porque tem isso, né? O padrão de autossabotagem são um conjunto de pensamentos, né, que nós mesmos vamos alimentando, né, a partir de um ponto de vista ou de uma experiência do passado, né? Quando a gente tem 15, 17 anos, até 20 anos aí, isso não faz muita diferença na nossa vida,
né? Porque a juventude tem essa bênção, essa graça da energia, da ousadia, né? De lançar-se, né? Mas quando as pessoas vão atingindo uma determinada idade e esses padrões eles não são removidos, não são reconhecidos, não são olhados, eles vão em cascata sabotando todas as áreas da vida, principalmente, vamos colocar aqui a parte de realização, né? Seja uma realização que a pessoa queira fazer no âmbito da vida dela pessoal, ou seja, no âmbito da vida dela profissional. Então, por exemplo, já me deparei com situações de clientes que vieram buscar apoio, né, e auxílio com o seguinte aspecto: a pessoa sabia a matéria, tinha estudado, mas na hora de fazer o exame, e era um exame para ir para um outro país, né? Na hora de falar, na hora de fazer a prova escrita, simplesmente dava branco na pessoa, né? Então, e essa pessoa tentou várias vezes, né? E todas as vezes ela não teve êxito, até que ela foi procurar ajuda profissional, e um desses profissionais que ela escolheu, ela acabou me encontrando também, né? Porque ela tinha visto alguma coisa aí que eu tinha falado sobre os padrões de autossabotagem. Então, uma vez identificado e encaminhado isso aí, né? E quando eu falo de encaminhamento, existem hoje práticas simples, né? Tanto na parte energética quanto vibracional, que a gente faz um encaminhamento dessas energias, dessas frequências, né? Porque é o quê? O que é um pensamento? Um pensamento é energético, é energia, por mais que a gente não veja. Mas ele é uma energia, ele tem um poder de atração. O que são as emoções, né? É uma energia e ela tem um poder de manifestação muito forte na nossa vida. Por isso que algumas pessoas falam assim: Rê, eu penso positivo, mas eu não estou conseguindo manifestar aquilo que eu quero. Aí a gente vai investigar um padrão autossabotador que ela alimentou durante muito tempo, ficou ali como uma emoção não curada, sabe? E dentro dessa emoção não curada, ela se estabelece em alguma parte do corpo, sabe? Então, às vezes a pessoa fala que está tendo muitos quadros de ansiedade, ou está sem energia, né? Tem vontade de fazer algo novo, perdão aí pela ficar balançando, tem vontade de fazer algo novo, tem vontade de desengavetar um projeto, um sonho, mas não tem energia para tal. E aí a pessoa acha que tá só na alimentação ou tá só na questão do sono, mas na verdade é um conjunto de fatores, ou seja, aquele padrão de autossabotagem está atuando ali nos bastidores e está tirando a energia dessa pessoa, a energia que ela teria para criatividade, para entrar em ação, pequenas ações, para ela ir em direção a essa realização dela, ela simplesmente não tem, né? E é claro que a mente, ela fica buscando justificativas, né? Só que a mente, ela é limitada para encontrar essas justificativas. Por quê? Porque ela é limitada. Porque ela sempre vai procurar no mesmo lugar, naquele caminho que ela passou. Então, tem vários aspectos de memória. Nem sempre aquilo que a gente lembra, da forma como a gente lembra, é aquilo mesmo que aconteceu. Enfim, a intenção não é entrar nesses detalhes da jornada, porque, gente, são quase 40 horas de informação, onde eu falo dos padrões de autossabotagem.
onde eu falo do sistema artificial. Muitas pessoas conhecem o sistema artificial com o nome de Matrix, né? Então é tudo aquilo que limita, é tudo aquilo que modela um ponto de vista, é tudo aquilo que faz a gente perceber o mundo de uma determinada maneira, né? E também na jornada eu trago a informação sobre o campo quântico. Tanto é que o livro TOTUS, né? Ele tudo é energia, frequência e vibração. Então eu trago essas informações de uma forma mais simples, né? Ou seja, não tem conceito científico da física quântica. Na verdade, essa informação que eu vou trazendo, ela tem muito mais familiaridade com a gente, com o nosso dia a dia, com o dia a dia da mulher brasileira, do homem brasileiro, né, desse nosso clima, dessa nossa vida, dessa nossa sociedade. Porque foi isso que aconteceu. Ao longo aí da nossa história, nós fomos nos conectando com vários conhecimentos dentro da área terapêutica, diversas delas, e muitas delas vieram de fora. E hoje a gente está num momento onde a gente vai fazendo uma adaptação. A gente vai adaptando aí para a nossa realidade do nosso país, do nosso sistema, da nossa vida, né? De tudo que nos cerca aqui nesse país tão maravilhoso. Então eu trago as informações do campo quântico, que é a inteligência divina, é a fonte, né? É a fonte criadora de tudo, né? A mesma fonte que criou os universos, a mesma fonte que criou esse planeta, a mesma fonte que criou tudo que tem nesse planeta, inclusive nós, né? E por que eu trago a informação do campo quântico para dentro da jornada TOTUS? Tanto das aulas online quanto do livro. Porque existem leis universais que regem esse universo. E a gente precisa saber todas? Não. Não necessariamente, mas a gente precisa saber sim aquelas que influenciam o nosso pensamento, as nossas emoções, as nossas escolhas e decisões, as nossas percepções, né? Como que esse sistema artificial modula a mente das pessoas, e nessa modulação, qual que é o objetivo dela, o que ela quer, como que ela quer que a gente enxergue, ou seja, é uma padronização. Padrão de autossabotagem é uma padronização, é uma resposta pronta. Então, a jornada TOTUS, ela é um convite para a gente sair das respostas prontas. Porque assim, quando eu dei o exemplo dos 30 mil reais que eu joguei fora, né? Quantas vezes nós fazemos um curso, nós fazemos uma formação, nós lemos um livro, e aí acabou o livro, terminou a formação, terminou o curso, o que a gente fez com aquela informação? O que a gente trouxe dessa informação para a nossa vida, que é aplicável, que pode ser aplicada para que a gente alcance algo que a gente deseja. Porque olha só, quando eu falo alcançar algo que a gente deseja, é a vida. A gente tem sim uma necessidade de realização, de autorrealização, de manifestação, de êxito, de conquista. E tá tudo bem. E quando a nossa vida tá sem energia, quando a nossa vida tá sem sentido, quando a gente não tá se realizando, tem alegria nisso? Tem felicidade nisso? Não, não tem. A verdade é que não tem. Às vezes, na maioria das vezes, não estou dizendo que isso é uma regra, tá? Mas na maioria das vezes, uma pessoa, ela tá triste, ela tá sem
sem brilho, sabe? Ela tá sem vontade e ela não sabe mais nem por que ela tá daquela forma. Um padrão autossabotador tá nos bastidores controlando a vida dela. Então ela pode fazer a mentoria com o melhor mentor, bam. Eu passei por isso. Na hora de colocar em prática, na hora do vamos ver, cadê? Sabe? Às vezes a pessoa lê um livro que tem uma informação extremamente relevante, que traz umas chaves ali, traz uns símbolos ali que ela pode transformar a vida dela, e cadê a energia dela para transformar a vida dela? Tá lá, com o padrão autossabotador nos bastidores. Todo mundo tem esse trem? Todo mundo tem esse trem. E a gente entende isso quando eu trago a informação do sistema artificial, como todos nós recebemos esses blocos de programação, né? E aí a gente entrou... Ah, que legal. Como sair disso, Rejane? Como se libertar desse sabotador? É isso! É o foco na solução, gente. Adoro gente assim. Que já assim, ok, Rê, já entendi como sair disso. E aí eu compreendi que não era só pensando positivo, embora eu seja uma pessoa extremamente otimista e penso positivo, quem me conhece sabe, é melhor pensar positivo do que negativo, não é verdade? Mas a questão não é essa. Então, nós precisamos de algumas práticas, nós precisamos nos colocar em movimento, e o padrão ele vai fazer, né, ali as jogadas dele para manter a nossa vida ainda sobre o controle dele. Mas com essas práticas que são simples, de liberação, que aí tem conceitos realmente das terapias energéticas e vibracionais, só que nada inalcançável. Não, na verdade, uma prática simples que você pode fazer enquanto você está tomando banho, enquanto você está lavando louça, fazendo uma comida, varrendo uma casa, ou, né, dirigindo o carro, fazendo uma caminhada no parque. É realmente simples. E por a gente fazer isso numa maneira, né, numa forma de jornada, o que é jornada? Eu fui preparando os ciclos, porque, olha só, a transformação, ela tem etapas, não é processo. Tem uma aula que eu falo qual é a diferença entre etapa e processo. Só o nome e a palavra processo já vem de conflito, né? Porque vem de lead, ok. Então, são as etapas de expansão, são as etapas de transformação. Então, a jornada, ela foi desenhada para a gente ir passando por essas etapas, porque assim, se eu chego, é completamente figurativo, né, o que eu vou falar aqui. Se eu chego lá, o casulinho da borboleta tá fechado. Aí eu chego lá no casulinho da borboleta e falo assim para ela, olha, e ela tá na fase lagarta dela. Aí eu falo para ela assim, olha, você tem que sair daí, você tem que voar. A lagarta vai falar assim, a Rê é louca, eu sou lagarta. Eu rastejo, ela tá pedindo para eu voar. Por quê? Porque eu sei, né, que ela vai se tornar uma borboleta, mas na fase da lagarta ela não sabe ainda. Então, o TOTUS ele foi desenhado, né, se é que a gente pode usar esse nome, o TOTUS ele foi desenhado para respeitar, né, essas etapas da transformação, né? E aí com muitas práticas diárias, porque o que acontece? Às vezes a pessoa, ela tem um terapeuta que ela vai semanal ou 2 vezes por mês, né? Isso é ótimo, mas no dia a dia, quem tá com você? Porque
Se a gente for deixar para olhar para essas questões só uma vez por semana ou 2 vezes por mês que eu vou na terapia, né? Um exemplo, é o suficiente? Não, não é. Por quê? Porque a vida ela está acontecendo a todo momento, a cada momento. E tanto é que tem numa das aulas que eu falo assim, gente, não se preocupa em encontrar o padrão, né, de autossabotagem, porque eles sabem onde nos encontrar. Então, é uma jornada tão leve, tão ecológica, eu gosto de chamar ela de ecológica, que eles vão se revelando pra gente, através da nossa observação. E o que é muito interessante é que a gente descobre que nós não somos ele, embora alimentamos aí ao longo da vida. E aí, para você que me perguntou, né, como que faz, e é sobre isso, né, por isso que eu tô fazendo essa live. Porque a jornada TOTUS, com as 40 horas de aula online, eu estou disponibilizando ela num formato de presente para as pessoas que comprarem o livro TOTUS. O lançamento dele vai ser aqui em Perinópolis esse mês, dia 21, daqui exatamente 10 dias. E nós estamos numa grande festa, porque é onde vai acontecer a vivência TOTUS também. Que a gente não tem mais vagas, mas para o segundo semestre a gente vai ter uma nova vivência. Então, depois que eu identifiquei que padrão autossabotador era esse, que estava lá comigo, sendo alimentado, desde quando eu era menina pequenininha lá de Barbacena, já ouviram essa expressão? Criancinha lá de Barbacena. Desde quando eu era pequena, desde quando eu era criança, e aí eu pude ver, fazer uma linha do tempo, sabe? E pude ver as inúmeras vezes que tinha acontecido de outra forma, não jogando 30 mil na lata de lixo, mas, por exemplo, uma vez eu fui contratada para fazer um treinamento numa empresa e era muito importante esse momento para mim, profissionalmente, né, e para a empresa também. E o treinamento, ele começava numa quinta-feira, ia ser uma imersão. Gente, no fim de semana anterior, eu fui passear num hotel fazenda, eu destronquei um pé e cortei o outro. Você tá entendendo o que é um padrão de autossabotagem faz? Eu fui pro treinamento praticamente de cadeira de rodas, né? E a minha sorte era que essa minha cliente maravilhosa, né, não cancelou o contrato, porque talvez numa outra empresa teria falado, mas você vem aqui para ajudar as pessoas e acontece isso com você, né? Então, ao longo, depois da minha jornada com TOTUS, eu fui percebendo em cada momento da minha vida que ele se apresentava e tomava conta como se a vida fosse dele. E muitas pessoas também falam isso, ai, Rê, mais um curso online, ai, Rê, mais um livro. Então, se você é essa pessoa que já fez vários cursos, já leu vários livros, assistiu várias lives, né? E ainda não conquistou aquela, sabe, aquele teu sonho de realização, de autorrealização, seja no âmbito pessoal ou no âmbito profissional. Eu digo para você com toda a convicção do mundo, isso tem nome e sobrenome. Isso é padrão autossabotador. Isso é mais comum do que a gente imagina. E hoje, com o advento, né? Esse nome tá tão ultrapassado. Mas assim, hoje nós temos informação disponível, né? Então, às vezes, tem várias páginas, né? No Insta,
falando sobre autoconhecimento. Então hoje a gente tem muita informação, muita informação. O que a gente faz com essa informação? Porque não adianta só simplesmente saber que o padrão de autossabotagem existe e que ele sabotou um relacionamento, um casamento, sabe? Sabotou uma carreira, sabotou uma entrevista de emprego, sabotou um projeto. Não adianta só saber. Agora é fazer algo para isso, né? Por isso, eu acho, né? Na verdade, eu não acho nada, né? Eu considero, sabe, realmente importante e essencial a gente olhar para isso. E aí tem uma outra situação no TOTOS que é diferente, porque assim, a jornada de autoconhecimento, ela é uma maravilha, ela é ótima, ela é maravilhosa. Depende do caminho que a gente vai tomar, porque é o seguinte, não sei se já aconteceu isso com alguém, né, que está assistindo aqui, mas por exemplo, eu preciso fazer uma limpeza energética, né? Preciso fazer uma cura aí para determinada coisa na minha vida e tudo, e começa a escarafunchar. Aí vai escarafunchar, escarafunde, escarafunde, escarafunde. Gente, quanto mais mexe, mais tem. E aí? A vida, ela não para. Então, a jornada TOTOS, ela traz essa informação dos padrões de autossabotagem. Com essa informação, a pessoa reconhece, tem uma compreensão do que é e ela começa a perceber o dela. Não é para sair percebendo do outro. Ai, fulano tem tal padrão, ciclano tem tal padrão. Não. É uma jornada individual e intransferível, né? E inadiável, inclusive. Certo? Então, a partir do momento em que a gente reconhece, sabe o que é e faz a liberação, ou seja, automaticamente o que a gente começa a ter também? Mais energia, sabe? E sair da justificativa, porque é muito comum, principalmente na jornada de autoconhecimento, as pessoas se pegarem com as seguintes frases. Transformação é processo. Tudo tem o seu tempo. E às vezes a pessoa está há 10 anos esperando algo acontecer. E aí, 10 anos, gente? Então nós temos um recurso que ele é esgotável aqui. É o tempo. Então, quando a gente vai fazer um curso, uma formação, a gente está doando o nosso tempo para isso, né? A gente está doando os nossos recursos para isso. A gente está buscando, então, uma luz no fim do túnel. A gente está buscando, então, sair daquela... tem um nome. É uma roda, sabe? A pessoa corre, quando vê tá no mesmo lugar. Sabe? Um círculo vicioso. Pronto, lembrei. Um círculo vicioso. Isso tudo é de padrão de autossabotagem. E aí a gente tem a oportunidade de reconhecer cada um dos pensamentos que a gente alimenta e que coloca a gente na direção completamente oposta daquilo que a gente realmente quer para a nossa vida. E aí também tem uma outra coisa que acontece. Às vezes a pessoa para de sonhar. Às vezes a pessoa para e fala assim, não, eu não quero desejar mais nada na minha vida. Por quê? Porque nada acontece comigo. Rê, mas por que nada acontece com você? E aí a pessoa vai contando. O que não acontece?
Ah, porque toda vez que eu faço isso, não dá certo. Aí eu vou lá e pergunto para ela, sim, mas como que você tá pensando? Ah, mas da outra vez não deu certo, da outra vez também não deu. E aí eu fico com medo de não dar certo de novo, e aí, com clareza, a gente percebe que quem é que tá ali no comando da vida? O padrão de autossabotagem. Oi, Ju! Oi, Jana! Que bom que vocês estão aqui. É um divisor de águas mesmo, né, Jana? Ó, esse pessoal que tá aí falando bem do TOTUS, agentes de transformação que fizeram essa jornada, estão fazendo essa jornada. Tá? Então, a live de hoje realmente não é uma aula como eu gosto de fazer, né? Gosto muito de trazer informação já na prática, virar a chavinha, né? Mudar esse mindset. Mas hoje é para falar, assim, como que foi que o TOTUS nasceu. É. Então, assim, rasgar dinheiro, né? E isso foi uma das coisas que eu identifiquei na minha vida profissional. Quando eu vi o que ele tinha feito com as minhas relações, gente, foi muito oponopono que eu fiz. Fiz muita cartinha de perdão para as pessoas, dei vários telefonemas pedindo perdão para as pessoas, sabe? Porque quando a gente não tem consciência do padrão, a gente acha que é normal, que tá certo aquilo ali. E a gente sai igual um trator passando por cima das pessoas. Sabe? Por quê? Porque o padrão de autossabotagem, ele tira a harmonia, ele tira a alegria, ele tira a vontade, ele tira, sabe, o sentido da vida, e a gente fica uma pessoa amarga. Sabe? Muitas pessoas, muitas mesmo, falaram assim, olha, eu falei para mim mesma que esse seria o último curso que eu ia participar. E ainda bem que a pessoa se deu essa oportunidade. Porque a informação que o TOTUS traz, gente, não está na universidade. A gente não aprende isso na escola. Tem algumas coisas no TOTUS que eu lembrei que a minha avó falava em termos de conselho. Né? Então, assim, aonde está teu pensamento? O tanto que a gente se distrai. Né? A gente determina que algo, né? Quer ver uma coisa que é muito comum? Dieta. Eu não faço mais dieta, assim. Na verdade, eu nunca fiz, né? Mas assim, a minha dieta é de comer, eu preciso comer muito, porque trabalho energético gasta muita energia. Então, às vezes a pessoa tá ali, então tá, então eu vou fazer vou fazer uma alimentação mais condizente com a energia que eu quero ter, com a pessoa que eu quero ser. E aí, ela põe naquela comida lá, naquele programa lá do MasterChef. Dá vontade de comer o tempo inteiro. Entende? Então a nossa mente, ela é cheia de pegadinha, cheia de labirintos. Às vezes a gente identifica, poxa, o meu problema, né? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa fala assim, meu problema é realmente eu sou tímida para falar, então eu vou fazer um curso de palestrante. Aí vai lá, faz um curso com palestrante top das estrelas. E aí a liderança dele, olha, vai ter uma oportunidade, né, para você palestrar em tal setor lá da empresa e tudo. A pessoa fez o curso lá com palestrante top mind. E aí a pessoa fala assim, inventa uma desculpa. Isso é padrão de autossabotagem. Então o curso que ele fez, assim como o curso que eu fiz, foi lá, passou a técnica, passou a estratégia, passou todo o conhecimento que a pessoa tem naquela área. Ok. E o que eu fiz com isso? Nem a minha melhor intenção me moveu para fazer aquilo. Bom, a minha procura, né, ser proativa na cura,
me levou a conhecimentos, né, que uma vez conectados e colocado em prática, me deixou em outro lugar. Que lugar é esse? Do reconhecimento de como que um padrão de autossabotagem ele age e como que ele pode, sim, destruir relações, carreira profissional, a vida pessoal, a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional. Inclusive, eu acho que isso futuramente, assim, num futuro breve, isso deveria ser ensinado na escola. Sabe? Como lidar com as suas emoções. Porque o que na verdade, o padrão de autossabotagem é? Uma inabilidade para lidar com as emoções. Quando eu trabalhava como coaching no mundo corporativo, era incrível. Isso era o que mais eu encontrava. Profissionais, gestores, altamente capacitados tecnicamente nas suas áreas, mas que estavam enfrentando desafios emocionais de ordem astronômica. E independente da idade, de quanta de experiência que aquela pessoa tinha, ela estava se sentindo igual uma criança perdida no parquinho de diversões, fechado à noite. Não encontrava a alegria ali, porque não estava sabendo lidar com aquilo ali, né? E embora eu falando assim possa parecer alguma coisa, muito, muito difícil e tudo, não, gente, é muito simples. Porque uma das características que eu quis trazer para a jornada TOTUS é a questão da prática. Porque eu já vinha de outras áreas profissionais da minha vida onde tinha muita teoria. E eu já estava cansada da teoria. Eu já estava assim, sim, mas isso serve para quê? Sim, mas isso vai me ajudar a ter mais saúde emocional? Vai me ajudar a ter mais saúde física? Vai ajudar com que eu tenha mais energia? Vai conseguir me fazer com que eu ressignifique uma situação do passado que ainda me incomode? Então, de certa forma, a minha personalidade, a minha forma de ver o mundo, o que eu estudei e a minha experiência de vida, ela trouxe essa necessidade de falar assim, sim, ok, existe isso aqui, então tá, qual que é a solução para isso? Né? O que a gente vai trazer aí? Então, é uma jornada leve, é uma jornada divertida, é uma jornada que tem muita informação. Muitas dessas informações, elas foram descobertas por mim estudando manuscritos antigos, milenares, e que lá eu encontrei, né, possibilidade de trazer essa informação que ela é atemporal para o nosso dia a dia, para o nosso aqui e agora, para a nossa vida aqui e agora, da forma como ela é, né? E tem dado muita alegria para mim, né, que conduz essa jornada, por vários motivos. Um deles é poder reencontrar cada uma dessas pessoas que vão vindo para a jornada e se transformam, né? Pessoas altamente capacitadas, né? Assim, realmente o TOTUS, eu posso dizer, tem pessoas lá que têm muito mais diploma do que eu, né? Tem pessoas que têm muito mais idade do que eu também, muito mais experiência em determinadas áreas, mas isso nunca foi impeditivo para que a gente fizesse essa troca maravilhosa e fantástica, que é o quê? Eu não estou num lugar de superioridade, né? Eu só estou num lugar que eu falei assim, esse negócio de padrão de autossabotagem, ele acaba com a vida das pessoas. Peraí, precisamos de uma solução nisso. Sem contar que
o meu próprio ambiente, amigas, clientes, com essas demandas de falar assim, ai, Rê, eu quero fazer tal coisa, eu quero realizar tal coisa, eu quero manifestar tal coisa. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu tenho para fazer, mas sei lá, parece que tem uma âncora, parece que tem uma corrente me segurando. Eu sei, gente, isso é padrão de autossabotagem, né? É mais comum do que a gente imagina, mas a gente tem caminhos para seguir de uma forma, né, a tirá-los aí do caminho, a trazer ressignificado para as nossas vidas, trazer novos propósitos, clarear os propósitos já existentes, né? Tem pessoas que chegam que estão com um acúmulo tão grande de fracasso, que a pessoa já não se acredita mais. Ela não acredita mais que ela é capaz de realizar alguma coisa. E às vezes a realização de uma pessoa que ela tanto quer, às vezes é perdoar uma situação do passado. Porque assim, gente, o que a gente deseja, eu não entro nessa linha individual e especialíssima. Aí isso aí é quando a gente está num atendimento individual, né? Então, é aquilo que nós temos em comum, que são esses padrões, esses programas, né, implantados pelo sistema artificial. Então, eles operam de uma determinada forma, as pessoas sentem basicamente da mesma forma, que é o quê? Apatia, falta de energia, falta de confiança, já não quer mais fazer nenhum curso, já não quer mais ler nada, já não acredita mais que pode acontecer alguma coisa de boa, de maravilhosa, de mágica, de expansiva, de construtiva na vida dela. Isso é padrão de autossabotagem agindo na vida das pessoas, né? Então, o que eu tinha para falar, assim, da jornada é isso. Então, a jornada é aí aproximadamente umas 40 horas de aula. São 36 aulas. Então, o que eu estou fazendo, né? Agora, nesse mês de abril, e hoje é o último dia. Talvez aqui, não sei se vocês já estavam sabendo, se não estavam, vão ficar sabendo agora. Então, o livro TOTUS é um livro impresso, não é e-book. Eu vou encaminhar o livro para tua casa, com uma dedicatória exclusiva para você, embalado no amor e na luz, e encaminhado para você. E aí, o que eu estou ofertando como presente, né? Hoje a jornada TOTUS, para quem vai fazer as 3 etapas, que é o quê? É o fundamento, né? A mentoria 1 e a mentoria 2. Então as pessoas, elas investem na jornada TOTUS completa o valor de R$ 3.600, que é R$ 100 por hora aula, tá certo? Então o que eu estou fazendo hoje? As pessoas que comprarem o livro TOTUS, tá? Vão receber de presente meu a jornada online. Essas aulas, elas já estão gravadas. Então, você vai receber as 36 aulas para você assistir e vão ter 3 encontros ao vivo comigo. São encontros de alinhamento, são dúvidas. Gente, acabou a energia aqui, acredita? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar essa live, porque eu vou ficar no 4G agora, tá tudo escuro, tá bom? E a gente se fala aí no direct, tem o link na descrição da minha bio. Ah, voltou. Gente, que poder! Vocês estão aí ainda? Eu estou. É muita energia, não é? Ju do céu, que coisa! Ai, ai, que delícia.
Voltou. Luz. Luz. Então, esse é o meu presente. Voltei? Ai, ai. Jô, você tá me ouvindo? Me ouvindo e me vendo?